Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 10 e 11, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O item 10, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, onde Jesus diz: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então vejam, pessoal, a conexão aqui da passagem evangélica com aquilo que nós estávamos falando agora há pouco na segunda parte do nosso Evangelho no Lar. Né? Ou seja, o próprio título já diz tudo, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Existe uma outra formulação dessa frase que diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. O que, em resumo, quer dizer o seguinte, né? Que a nossa responsabilidade espiritual aumenta na medida do conhecimento que nós tivermos, né? Vocês viram que no nosso item da parte 2 de hoje, né, vida humana preciosa, significava exatamente isso, né? Nós estamos com uma preciosidade em nossas mãos. Que preciosidade é essa? Os ensinamentos evangélicos, né, que nos dão um norte, que nos mostram um caminho, que nos conduz à superação das nossas aflições, né, à superação da nossa ansiedade, das nossas preocupações, né? Ou seja, nós estamos com algo que nós poderíamos comparar a uma pedra preciosa de inestimável valor, né? Um verdadeiro diamante espiritual. Mas o que Jesus nos chama a atenção é para o fato de que, ao termos essa oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos evangélicos, nós também nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós iremos fazer com ele, né? O que nós estamos fazendo, né? Em que nós estamos transformando esse contato que tivemos a oportunidade de ter com ensinamentos tão elevados? Estamos de fato transformando isso em uma reforma íntima efetiva, né? Os ensinamentos estão de fato sendo utilizados para que nós nos tornemos melhores a cada dia, né? Estamos orando e vigiando, né? Estamos, como diz Jesus, evitando cair na tentação de sermos atraídos para a materialidade dos nossos pensamentos, de sermos arrastados pelo nosso orgulho, pela nossa raiva, pelo nosso medo, pela nossa carência, né? Estamos de fato, como diz Paulo de Tarso, combatendo o bom combate? Essas perguntas são perguntas que a nossa própria consciência nos faz, né? Por quê? Porque a nossa consciência espiritual, que é a voz interior que está sempre nos chamando a atenção para que a gente não se perca no caminho, ela procura falar conosco, né? Ela procura nos colocar, digamos assim, na trilha da evolução. Mas é preciso que a gente preste atenção nela. É por isso que Jesus nos deixou aquela recomendação: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Ou seja, nós temos toda uma série de maus hábitos que se arraigaram ao longo de nossos inúmeros renascimentos, de nossas inúmeras vidas passadas, né? Que são como sulcos no solo, né? Por onde a água sempre corre, né? Quando a gente
faz um sulco no solo, toda a água que cai ali tende sempre a correr por aquele sulco. Então, na nossa mente, nós também criamos sulcos mentais, né? Nós também criamos caminhos de conexões neurais que fazem com que determinados comportamentos sejam automáticos em nós, comportamentos que são indesejáveis do ponto de vista da evolução espiritual, né? Então, por exemplo, toda vez que nós temos um pensamento ou um sentimento de que algo está nos faltando, nós já estamos deixando que a água da nossa energia vital escorra pelo sulco da carência, né? A gente está, sempre que acha que algo ainda falta para que a gente possa realmente praticar, eu ainda preciso resolver alguns problemas, eu ainda preciso adquirir algumas coisas, as coisas ainda não estão naquele ponto ideal para eu praticar os ensinamentos, nós estamos deixando que a nossa energia escorra pelo sulco da carência, né? Ou seja, nós estamos perdendo a conexão com aquela frase de sabedoria que diz que o real é o ideal e o ideal é o real. Nós não devemos ficar alimentando fantasias de que a situação deveria estar diferente para que nós pudéssemos começar a nossa prática. Isso é um erro, é um equívoco muito grande, né? A prática, ela tem que começar aqui e agora. É por isso que eu gosto muito de uma frase taoísta, né, do taoísmo chinês, que diz que uma jornada de 1000 milhas começa debaixo dos nossos pés, né? Onde é que começa a nossa jornada? Debaixo dos nossos pés, no lugar onde nós estamos. Não tem outro lugar para a gente começar a caminhar, né? Se eu quero me deslocar daqui onde eu estou até ali 3 metros à frente, essa caminhada tem que começar por aqui onde eu estou, né? Se eu quero, por exemplo, adquirir uma melhor forma física, eu vou ter que começar a treinar com as condições físicas que eu tenho agora. É lógico que eu tenho que ser ponderado, né? Eu tenho que ver o que é melhor, quais são meus limites desse momento, mas eu tenho que começar com o que eu tenho agora. Eu não posso ficar esperando que eu tenha uma boa forma física para adquirir uma boa forma física. Isso não faz sentido, né? Então, é disso que se trata, né? Nós estamos tendo essa oportunidade, como nós dissemos, preciosa. Uma vida humana, um corpo humano e, ao mesmo tempo, uma vida humana onde temos a oportunidade, temos tempo para refletir, contemplar os ensinamentos e aplicá-los em nossa realidade familiar, social, enfim, profissional e todos os demais contextos em que a gente age, né? É disso, então, que Jesus está falando, ele está nos chamando aqui a atenção, ele está nos recomendando que não nos distraiamos, né, dos ensinamentos, para que quando desencarnarmos, né, quando chegarmos lá no mundo invisível e estivermos deixando o nosso corpo, né, para entrar na nossa pátria, para reentrar, né, na pátria espiritual, nós não tenhamos que olhar para trás e dizer que desperdiçamos a grande oportunidade que tivemos, o grande privilégio que tivemos, né, essa grande vida humana preciosa que nos foi concedida pela bondade divina, né? E aí no item 11, ainda dentro desse tópico, muito se pedirá aquele que muito recebeu, esse item 11 baseado no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41, aqui Jesus diz: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, esse item aqui de hoje, pessoal, esse item 11, essa passagem do Evangelho de João, ele tem uma conexão direta com o nosso tema das 2 últimas semanas,
Porque todos os itens que nós do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que nós estudamos nas 2 últimas semanas, eles se referiam àquela passagem de Jesus, onde ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Né? Vocês lembram, né, que o significado dessas afirmações, né, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, diz respeito a todos aqueles que tiveram a oportunidade, né, de conhecer os ensinamentos, né, de ter contato com os livros, né, com os registros, né, os livros onde estavam registrados esses ensinamentos, mas que não os aplicaram, né? Sobretudo essa passagem, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ela sobretudo diz respeito a todos aqueles que procuram cultivar uma aparente religiosidade sem que isso reflita uma realidade interior, né? É isso que Jesus muitas vezes dizia quando se referia aos fariseus como hipócritas, né? O que é a hipocrisia aqui no contexto evangélico? Os fariseus, que eram a elite sacerdotal da sociedade judaica na época, né? Ou portanto eram os que se diziam os cumpridores estritos da lei de Moisés, né? Que era a lei que foi legada aí ao longo do tempo para os judeus. Eles se diziam seguidores, mas que manifestavam na sua vida cotidiana um orgulho indomável, né? Se achavam acima de todos os outros, né? Muitas vezes eram cruéis, não tinham compaixão. Então Jesus dizia: hipócritas, né? Vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Por que não deixam os outros entrarem? Por quê? Porque são os sacerdotes, né? Ou seja, são aqueles que oficialmente são considerados como os líderes religiosos da época, dando mau exemplo, né? Dando um péssimo exemplo, né? Sobretudo de orgulho exacerbado, né? Os fariseus da época, a gente vê isso nos filmes que passam, né? Sobre a época de Jesus, sobre aquela época da antiga Judéia, né? Eles andavam literalmente de nariz empinado, eles se julgavam seres acima dos demais, espiritualmente, materialmente, em todos os sentidos, né? Então, essa passagem de hoje, né? Onde vocês vejam, né, que Jesus diz, né, que ele veio para que aqueles que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Essa passagem ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser colocada, né, dentro do contexto das circunstâncias que envolviam esse diálogo, né? Porque vocês vejam que mais à frente os fariseus que estavam ali ouvindo esse discurso de Jesus, eles perguntam, né? Também nós então somos cegos? Olha só que interessante. Também nós então somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Mas como vocês veem, vocês então permanecem em pecado. Olha que coisa super interessante, né? Jesus está aqui dizendo o quê? Quando ele diz, vocês veem, esse veem se refere não a um olho de sabedoria interior que eles não tinham. Os fariseus não tinham esse olho de sabedoria interior. Por quê? Porque se o tivessem, eles não seriam orgulhosos como eram, né? Mas como nós dissemos, eles davam uma aparência de religiosidade, mas não eram seres intimamente religiosos, né? Não eram humildes, não cultivavam a humildade, né? Não cultivavam a compaixão, né? Não cultivavam a equanimidade, né? Então, esse ver a que Jesus se refere é o fato deles terem tido o privilégio de estudarem o Antigo Testamento a fundo, né? Porque eles eram os religiosos da época. Eles conheciam
todos os ensinamentos do Antigo Testamento, desde Moisés, passando por todos os profetas, até chegar na época de Jesus, mas não os aplicavam em suas vidas, né? Então é esse ver que Jesus diz, né? Vocês veem, ou seja, vocês conhecem intelectualmente os ensinamentos, mas vocês não os praticam, né? E aí volta naquela questão, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então é por isso que Jesus diz, como vocês tiveram essa oportunidade, como vocês conhecem os ensinamentos, mas não os praticam, vocês permanecem em pecado, muito mais pecado do que qualquer outra pessoa que pratique ou que se deixe arrastar pelas emoções perturbadoras pelas quais vocês se deixam arrastar, mas que não conheçam os ensinamentos. Porque a quem pouco foi dado, pouco será pedido, né? Ou seja, quem não teve essa oportunidade, porque o que acontecia? E acontece até hoje, né? Nós falamos, quando falamos sobre a vida humana preciosa, o que nós dissemos? Que para ela ser preciosa, não basta que nós tenhamos renascido com o corpo humano. É preciso que a gente tenha renascido em condições tais que nos permitam, primeiro, entrar em contato com os ensinamentos e, segundo, ter saúde, condições sociais e financeiras para praticar, né? Os fariseus tinham tudo isso, mas tinham muitos seres humanos da sua época, né, que não tinham condições como hoje também, né? Tem muitos seres humanos que hoje a sua energia toda é consumida na luta pela sobrevivência, né? Esses têm a vida humana, mas ela não se concretizou como preciosa nesse sentido, né, de ter lhes possibilitado tempo, né, e energia para poder praticar. Ela não se tornou preciosa por causa disso, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui aos fariseus, né? Vocês tiveram tudo nas mãos para serem melhores, e não só para serem melhores, mas para ensinarem os outros a serem melhores. Por quê? Porque vocês renasceram num contexto social onde vocês são líderes que o povo ouve e respeita. Entretanto, usam essa liderança para o mal, né? Usam essa liderança para cultivar sectarismo. Porque mesmo entre eles, os religiosos da época, tinha briga, tinha discordância, tinha discussões. Cada um achava que era o dono da verdade. Então você tinha os fariseus, tinha os saduceus, né, sempre debatendo e discutindo entre si, e esses dois desprezavam os samaritanos. Todos eram judeus, né, e além de judeus, todos eram humanos, mas não conseguiam sair desse sectarismo, né, dessa parcialidade, né, desse orgulho de se achar o dono da verdade. Então é isso que Jesus adverte, né? Agora, o que nós temos que ter em mente é que essa advertência ela é atual, né? Então, para nós espíritas, né, nós deveríamos traduzir isso no sentido de que nós temos o privilégio hoje de estar em contato com uma doutrina que esclarece de maneira muito luminosa todos os ensinamentos evangélicos, né? Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo de tal maneira que ele ficasse perfeitamente compreensível para nós, seres humanos, no caso dele era século XIX, mas o Espiritismo foi atual no século XX e continua sendo atual no século XXI. Por quê? Porque Kardec nos deixou um legado onde mesmo já lá no Livro dos Espíritos ele dizia: a doutrina espírita deve seguir o progresso da ciência, né? Ou seja, a doutrina espírita ela procura ir além da ciência, porque ela procura sim, e ela procura e de fato procura penetrar e de fato penetra no mundo espiritual, né? Através da mediunidade, né? Através dos fenômenos mediúnicos, né? Mas ela também acompanha os progressos da ciência, né? A gente vê muitos atendimentos nos centros espíritas que incorporam os conhecimentos psiquiátricos, psicológicos, sociológicos e tantos outros, né, nos seus atendimentos, né? Então, por isso, ela é um legado precioso, né? Kardec deixou-nos um legado que não é estático. Olha que coisa interessante, né? O mundo muda o tempo todo, mas a doutrina vai mudando junto com ele. Por quê? Porque uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos é a lei do progresso. Então a doutrina progride junto com o progresso do mundo e junto com o progresso das mentes, né? Junto com o progresso da visão
né, que prevalece em cada momento histórico da humanidade. Então isso é uma preciosidade, pessoal. Nós recebemos muito, né? E como diz aqui o título da nossa passagem, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós espíritas recebemos muito, né? Tivemos contato com os fenômenos mediúnicos, temos o legado de uma obra de mais de 400 volumes, psicografada por Chico Xavier. Temos tantos outros, Ivone Pereira também psicografou muitas obras, Divaldo Franco, enfim, são muitos luminares que nos legaram um material precioso que aumenta muito a nossa responsabilidade espiritual, né? É bom que nós nos lembremos disso, não para nos cobrarmos de maneira cruel, não é isso, mas para não perdermos nenhuma oportunidade que se nos ofereça de aprendizado, que a gente esteja sempre atento, orando e vigiando, para que não caiamos na tentação de perder tempo, de deixar de aproveitar as lições que cada momento da vida nos confere. Como diz um ditado do budismo zen, né, um provérbio do budismo zen, não tenha pressa, mas não perca tempo. Ou seja, não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não ajuda em nada na evolução espiritual, né? Mas devemos estar atentos, não podemos perder tempo. Que estejamos relaxados, mas que seja um relaxamento construtivo, um relaxamento de quem procura limpar a mente de toda a ansiedade, para que toda a nossa energia mental esteja direcionada para a nossa evolução espiritual.